de acender a luz, por favor. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ver o tema 11, do capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: amai ao próximo como a si mesmo. Um dia, Jesus foi questionado e perguntaram para ele: qual o maior mandamento? E ele disse: amar o Senhor teu Deus com todo o coração, alma e espírito. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. É muito bonito essas palavras, só que a gente tem que analisar alguns itens dessa frase. Como a si mesmo. Muitas vezes temos dificuldade em amar o nosso próximo, as pessoas que nos cercam, porque ainda não conseguimos ter o amor próprio. Muitas vezes a gente tem dificuldade em amar quem quer que seja que se aproxime da gente, porque a gente não se ama. Muitas vezes nos cobramos por falhas cometidas no passado, com entes queridos, com pessoas que nos cercam. E essa falta de auto-perdão dificulta o nosso processo de evolução. E o que a gente faz para conseguir esse auto-amor? Temos que nos enxergar como seres imperfeitos, pessoas que estão em estágios evolutivos diferentes e que, por termos esses defeitos, mas tendo já consciência disso e tentando a cada dia nos tornarmos seres melhores, com certeza teremos mais facilidade em nos amarmos. E à medida que a gente conseguir se amar, vai facilitar esse processo de amar ao próximo. Daí entra outro ponto. Quem é o próximo? Perante a espiritualidade, o próximo, mais próximo que a gente tem, são nossos familiares. Muitas vezes as pessoas que reencarnam na mesma família, no mesmo lar, são espíritos afins, espíritos que já se conhecem de outras encarnações e que encarnaram todos no mesmo lar, muitas vezes com um propósito maior de fazer algo grandioso. Só que nem sempre acontece desse jeito. Existem muitas situações onde os entes que fazem parte de uma mesma família são pessoas que foram adversários em outrora. E eles estão justamente encarnados no mesmo lar para esse fato principal, que é os laços sanguíneos, já auxiliarem eles para eles conseguirem evoluir conjuntamente. Por isso temos que primeiro colocar em prática esse amar ao próximo, primeiramente dentro do nosso lar. Às vezes é um irmão que dá muito trabalho, que vocês não têm nada a ver, às vezes é uma irmã, às vezes é um pai, uma mãe, e outras vezes é a pessoa que você escolheu para ser sua esposa, ou aqueles que na pátria espiritual um dia você aceitou para ser seus filhos. E ao invés de ficarmos nos lamentando e falando: oh meu Deus, por que eu estou passando por isso? Pensem, que bom que eu estou passando por isso, que vai ser uma oportunidade de eu resgatar alguma dívida. Mas existem outros próximos, que são nossos vizinhos, que são pessoas que trabalham com a gente, pessoas que a gente convive de alguma forma, porque nada é por acaso. Ninguém entra na nossa vida sem um propósito. E às vezes, o nosso próximo é aquela pessoa que a gente sai daqui com toda a paz, com toda a elevação, e a hora que a gente vai cruzar a esquina ali, toma uma fechada. Daí o que a gente coloca em prática? O amor ou uma historinha do Gandhi.
Um dia, uma pessoa chegou até ele extremamente irada. A pessoa estava brava, esbravejando, xingando todo mundo, estava revoltada. Daí se aproximou dele e ele, com toda aquela paz, falou para ele: por que você está desse jeito? Ele: porque eu estou inconformado com muitas coisas que eu não aceito. Daí ele pegou e falou assim para ele: quando alguém te dá um presente e você não aceita, de quem é esse presente? Ele pensou e falou assim: o presente é da pessoa que queria me dar, mas eu não aceitei, o presente pertence a ele. Ele falou: exatamente, isso deve ser colocado em prática por todos nós, quando alguém nos oferece, nos oferta algum tipo de ofensa. Aquela ofensa, aquela ira, aquele ódio, aquele rancor, não pertence a gente. Pertence exatamente àquela pessoa que muitas vezes cometeu algum ato de imprudência, de imperícia, de negligência no trânsito, já com o propósito daquilo ser uma válvula de escape para ter um tipo de agressão, algum tipo de briga. Só que nós não somos obrigados a aceitar esse tipo de coisa. Vocês compreendem? Então podemos sim termos dentro da gente simplesmente a essência divina da nossa criação, que é o amor de Deus. E Ele nos ensina um caminho para que todos nós possamos cumprir esses nossos desígnios, que é o quê? Faça para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Dificilmente nós iríamos proferir alguma palavra de baixo calão, iríamos falar algum tipo de palavrão, a gente iria simplesmente agredir alguém, iríamos emanar algum tipo de pensamento negativo. Por quê? Porque de forma alguma nós gostaríamos que isso viesse para a nossa pessoa. Tudo isso nos leva a uma pergunta, a um questionamento. Por que nós temos tanta dificuldade em tratarmos o próximo com amor, com respeito? Um pouco é por essa falta de amor próprio. Mas devemos tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa maior dificuldade está ligada ao nosso egoísmo. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, muitas vezes nos impede de colocarmos em prática o amor. E o amor, ele é destinado ao próximo de várias formas. Muitas vezes a gente só consegue achar que está fazendo caridade se a nossa caridade for de forma material, que nem foi falado pelo Domingos. A gente dá uma cesta básica, de alguém estar no farol pedindo dinheiro, a gente dá alguma quantia. Só que existem diversas formas de colocar em prática a caridade. Quantas vezes uma pessoa precisa simplesmente desabafar? E como já foi falado, existem vários cursos de oratória, mas nenhum de escutatória. As pessoas têm uma tremenda dificuldade em ouvir. Existem outra forma de caridade. Quantos asilos que tem pessoas que foram pessoas que contribuíram tanto para a sociedade, que muitas vezes foram abandonados pelos seus filhos. Só que já aprendemos que todos nós somos irmãos perante o nosso Pai, que é o nosso Criador. Então, podemos sim ir ao encontro desses asilos para escutarmos esses idosos que vão contar as suas histórias, e só desse desabafo e desse carinho, às vezes de um abraço, já estaremos fazendo caridade. Quantos hospitais necessitam de pessoas para irem lá e simplesmente fazerem uma visita? A gente sabe que existem algumas pessoas que começaram a querer colocar isso em prática,
E a gente viu como deu resultado, que são os doutores da alegria, que colocavam um nariz de palhaço e iam visitar. Quantas pessoas se restabeleceram fisicamente por receberem esse amor, por receberem essa atenção, esse carinho? Só que muitas vezes a gente não precisa nem se deslocar tanto. Às vezes, de acordo com essa frenesi da nossa sociedade, com essa tecnologia se desenvolvendo do jeito que se desenvolveu, às vezes não temos tempo para escutar os nossos filhos. Porque a gente chega em casa, ele está com o seu iPhone, ou está com o seu tablet, ou está no computador, ou está com o seu videogame, e nós estamos lá na internet, nas redes sociais, e às vezes deixamos de ouvir as pessoas que convivem conosco diariamente. Uma forma de amar é ouvir as pessoas que nos cercam, abraçar, mas tudo de forma fraterna. E aí entramos em outro ponto do nosso evangelho de hoje, que esse talvez seja o calcanhar de Aquiles hoje da nossa sociedade, que é perdoar os criminosos. Nós temos que ter uma consciência. Vimos através da mídia que eles exaltam aquilo, coisas grandiosas, coisas boas, não tem tanta ênfase nos noticiários. Mas quando alguém comete algum tipo de delito, algum tipo de crime contra a sociedade, todos os jornais noticiam. E a gente ouve aquelas notícias e sempre a gente procura, mesmo que de forma metafórica, colocarmos a nossa toga e expedirmos algum tipo de julgamento. Só que o que a gente deixa de refletir, que é uma coisa que Jesus já nos alertava, todos nós vamos ser julgados com a mesma força que julgarmos as outras pessoas. E tem um detalhe bem importante: quem somos nós para julgarmos quem quer que seja? Quem nos deu esse poder? É tão bonito, a gente proferiu aqui no começo do Evangelho: perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Só que a gente esquece disso quando a gente começa a julgar as pessoas, quando a gente começa a condenar as pessoas. E daí entra num ponto que a espiritualidade vem para nos alertar: o peso dessas pessoas que cometeram algum tipo de crime. Se realmente houve um arrependimento sincero, a pena deles perante Deus será muito menor do que a nossa, porque eles têm muito menos conhecimento sobre as leis divinas, sobre as leis de Deus, do que nós. E quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado. É a mesma coisa. Eu não estou dizendo que eles são pessoas inocentes, mas o que eu estou dizendo é que se, enquanto nós, pelos nossos preconceitos, pelos nossos julgamentos, continuarmos achando que essas pessoas, quando cumprirem as suas penas, elas não têm mais o direito de viverem em sociedade, só que isso que eu estou falando, muitas vezes é de forma velada. Não, essas pessoas, eles cumpriram aquilo que eles deviam para a sociedade. Agora eles estão soltos, eles têm que viver normalmente. Só que quem dá um emprego para essas pessoas? Eu sou um empresário, então eu estou precisando de um ajudante, que é uma pessoa que não precisa ter muito conhecimento técnico. Eu vou ensinar o serviço. Olha, fulano está aqui, daí eu puxei um atestado de antecedência e ele ficou 3 anos no CDP de Sorocaba.
Ah, olha, infelizmente essa pessoa é um pouco franzina, o serviço que eu vou precisar existe um pouco mais de força física, sempre tem uma dificuldade. Ah, mas eu não sou empresário, eu só tenho a minha casa, mas eu preciso de uma pessoa para fazer uma faxina. Aquela moça também é uma ex-detenta. Ah, eu vou dar uma oportunidade. Sem querer, eu saí, fui para uma festa, esqueci uma joia numa gaveta, vou procurar, não acho. Foi ela que roubou. Então temos já dentro da gente esses pré-julgamentos, esses preconceitos. E a espiritualidade nos ensina. O ato de amor ao próximo é perdoar. Porque nada acontece por acaso. Mas se ainda não chegamos a esse grau de evolução, a espiritualidade nos orienta. Sabe o que podemos fazer? Como foi falado aqui, que existe as nossas vibrações aqui na casa, essa caixa onde as pessoas colocam o nome de entes queridos, de pessoas que precisam para receber essa energia. Existem as nossas orações. A gente não precisa esperar eles serem libertos. A gente pode, na hora que chegar na nossa casa, como a gente faz aqui, durante as nossas vibrações, emanar energias positivas de amor, de recuperação, para que eles consigam, nesse tempo que eles estão aprisionados, a refletirem sobre os seus atos, sobre a sua postura, e se arrependerem, voltarem à sociedade de forma digna. Antes, a sociedade não entendia esse tipo de coisa. Parece que a força da nossa prece, das nossas orações, das nossas vibrações, não tinham tanto significado. Hoje, a própria física quântica, ela prova que isso é possível. Quando todos nós aqui fazemos as nossas vibrações, as nossas orações em prol de pessoas enfermas, essas pessoas recebem essas energias de cura, de amor e se restabelecem. Da mesma forma que a gente pode fazer isso com as pessoas que estão aprisionadas, da mesma forma que a gente pode fazer isso, principalmente para as pessoas que de alguma forma fizeram alguma coisa que perderam o nosso apreço, o nosso amor. Essas pessoas podem ser algum irmão que por algum problema de herança a gente criou algum tipo de animosidade, acabou se afastando. E Deus nos ensina através do vosso Filho Jesus que temos que resgatar todas as dívidas que temos com os nossos adversários e aproveitando o ensejo nessa existência. Porque a gente tem muito o comodismo de achar, o que eu não consegui fazer nessa existência, eu tenho tantas outras futuras. É verdade. Só que o que eu falo para vocês com todo amor e carinho, olhem para vocês como eu estou olhando para mim agora. Hoje a gente tem, querendo ou não, a gente pode ter alguma limitação, alguma enfermidade, mas a gente tem um corpo perfeito, a gente tem o raciocínio, a gente consegue se locomover e a gente está tendo a oportunidade de escutar coisas que são verdadeiras. Não é o Marcelo Favalli que está inventando isso. São coisas que estão nos livros, que a espiritualidade nos mostra constantemente. Então saiam daqui com a certeza de que tudo que a gente puder colocar em prática em relação a esse tema, perdoando o nosso vizinho, perdoando alguém que nos fez algum tipo de mal, já é um grande passo para nos tornarmos melhores hoje do que fomos em outrora. Tá bom? Então muito obrigado e agora vamos à nossa prece de encerramento.